Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com a Aline. Agora nós estamos em Jerusalém às 5:30 da manhã e como vocês podem ver, está nevando. Então a gente vai caminhando agora até a cidade velha de Jerusalém, porque as ruas estão todas bloqueadas, mas a gente vai lá para mostrar para vocês a cidade de ouro coberta de branco. Então, se vocês estão preparados, vamos começar! A cidade de Jerusalém fica ainda mais linda coberta de neve. Mas quão comum é esse fenômeno? Em Jerusalém, sim, neva, mas não todos os anos. Normalmente uma vez a cada 2, 3 anos. Justamente no ano passado, em 2021, a gente teve neve, mas não muita. A última grande nevasca mesmo que teve em Jerusalém foi no ano de 2015. Então, uma vez a cada quantos anos a gente vê a cidade dessa maneira. E tem bastante neve acumulando. Eu vou fazer uma demonstração agora para vocês verem quão fundo ela chega. E já que neve em grandes quantidades não é uma coisa muito comum aqui, a gente não está tão bem preparado para neve. Isso, por exemplo, os carros não têm pneus para neve e por isso a gente está indo caminhando até a cidade velha de Jerusalém, porque agora não tem como carros, táxis e ônibus circularem. Nós estamos caminhando pelo Mamila, que é um shopping a céu aberto, e no final da rua se encontra a cidade velha de Jerusalém. Então agora a gente vai subir essas escadas e a gente já vai se deparar com as grandes muralhas da cidade velha. Porque Jerusalém é dividida na cidade velha e na cidade nova. A cidade velha tem por volta de 4.000 anos de história e é o que está dentro das muralhas e bem próximo a elas. Em comparação, a gente tem a cidade nova de Jerusalém, onde eu moro, que ela é bem mais recente. Ela começou a ser construída no ano de 1860. Então, a gente tem um contraste dessas duas partes, uma parte bem mais moderna e uma parte bem antiga. Como vocês conseguem ver aqui atrás, a gente está na frente do portão de Jaffa, um dos 8 portões da cidade velha de Jerusalém, e ao fundo o sol começou a nascer, então vamos ver esse amanhecer branco na cidade de Jerusalém. Vamos lá! E é bem impressionante ver a cidade velha dessa maneira, primeiro porque ela está coberta de neve, mas também porque não tem praticamente ninguém aqui agora. Normalmente quando a gente chega na cidade velha ela está fervilhando, é cheio de gente, comércio, coisas acontecendo, música e de repente tudo tão tranquilo, tão quietinho. Mas a gente tem que lembrar que agora são por volta das 6 e pouco da manhã, e também está bem frio, então tem gente que prefere ficar em casa no calorzinho e também não tem maneira de chegar aqui. Quem pode estar na cidade velha de Jerusalém é ou quem mora aqui ou quem se arrisca como nós de vir caminhando de outros lugares. Aqui ao fundo o portão de Jaffa e também aqui ao lado a gente está vendo a Torre de Davi coberta de neve. Lembrando que a Torre de Davi não tem absolutamente nada a ver com o rei Davi da Bíblia. Ela foi construída 1000 anos depois dele pelo rei Herodes o Grande. E quem quiser saber a história completa da Torre de Davi, que não é do rei Davi, a gente tem vídeo aqui no canal que eu vou deixar linkado aqui em cima para vocês. Estamos agora no bairro judaico. Vocês podem ver atrás de mim a menorá de ouro, que eu já mostrei aqui no canal algumas vezes e ela é feita de ouro de verdade. Ela custou $1 milhão para ser feita e ela é parte do projeto do terceiro templo de Jerusalém. Aqui atrás a gente vê a sinagoga que se chama Sinagoga Hurva. E pessoal, Jerusalém tem neve, não todos os anos, e por isso a cidade não está completamente preparada para neve. Vejam o que aconteceu aqui atrás. Simplesmente a árvore caiu, tem algumas árvores caídas, também a entrada do meu edifício
caiu uma árvore e bloqueou a entrada. Então, os próximos dias vão ser realmente de limpeza e de organização aqui. E eu quero aproveitar esse momento que vocês estão passeando aqui comigo para avisar que na semana que vem, no domingo, dia 6 de fevereiro, vai ter uma grande surpresa aqui no canal. A gente está preparando um grande anúncio, então não esqueçam de ver o vídeo do domingo que vem, à 1 da tarde, horário de Brasília. E quem tiver um palpite do que pode ser essa grande surpresa, podem deixar aqui também nos comentários. Vamos seguir a nossa caminhada pelo bairro judaico em direção ao Muro das Lamentações e depois, se a gente conseguir, eu também quero subir com vocês no Monte do Templo, no Monte Moriá. Como era a neve em Jerusalém e nessa região nos tempos bíblicos? Será que nevava aqui também nos tempos de Jesus? E a resposta é sim. Neve não é nada novo aqui para essa região e por isso também nós vemos várias passagens da Bíblia que falam de neve. Seguidamente, elas comparam a neve à brancura e também à pureza. Por exemplo, no Salmo número 51, purifica-me com isopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Isso quer dizer que as pessoas nos tempos de Davi, há 3.000 anos atrás, conheciam e sabiam o que era neve e por isso eles usavam a neve, a cor branca da neve, como comparação. E vejam também essa passagem do segundo livro de Samuel, capítulo 23. Também Benaia, filho de Joiada, filho de um homem valoroso de Cabzeel, grande em obras. Este feriu 2 fortes heróis de Moabe, e desceu ele e feriu um leão no meio de uma cova, no tempo da neve. O tempo da neve, pessoal, quer dizer que tinha uma época de neves desde aquela época. E Israel não é o único país do Oriente Médio que neva, também neva bastante aqui no nosso país vizinho do norte, no Líbano. E a palavra em hebraico que significa neve é sheleg, e essa é a palavra que aparece nesses versículos. E como vocês conseguem ver, também o pessoal que trabalha aqui na Cidade Velha está se divertindo um montão. Está caindo agora granizo e neve junto, então a cidade continua sendo coberta de branco, mas agora eu quero mostrar para vocês onde nós estamos. Nós estamos em frente ao Muro das Lamentações, que são restos do Templo de Jerusalém. Quer dizer, o que a gente está vendo aqui tem 2.000 anos de história e pessoas do mundo todo vêm aqui colocar o seu nome e também as suas orações. Já que, segundo a própria Bíblia, aqui é um local especial para Deus ouvir as nossas orações. E pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu suas mãos para os céus. Atenta, pois, à oração de teu servo e à sua súplica, ó Eterno meu Deus, e ouve o clamor e a oração que o teu servo hoje faz diante de ti, para que os teus olhos estejam abertos noite e dia sobre esta casa, sobre este lugar, do qual disseste, o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel, que venham orar neste lugar. E o Muro das Lamentações está aberto 24 horas por dia, 7 dias por semana, a todas as pessoas que queiram vir aqui orar. E realmente não importa o horário que vocês cheguem aqui, faça chuva, faça sol ou inclusive neve, sempre tem pessoas orando aqui nesse lugar. Vamos aproveitar esse momento gelado e lindo para entender por que esse local é tão importante.
Há mais ou menos 3.600 anos atrás, chega aqui Abraão e sobe num monte chamado o Monte Moriá para sacrificar o seu filho Isaque, como Deus lhe havia ordenado. Como a gente sabe, quando ele está pronto para sacrificar o seu filho, Deus para o sacrifício e manda um cordeiro a ser sacrificado no local. Então, aqui onde Abraão prova sua fé a Deus, vai ser onde mais tarde o rei Salomão constrói o primeiro templo de Jerusalém, por volta do ano 1000 a.C. Esse templo vai ser destruído por quem? Quem sabe quem destruiu o primeiro templo de Jerusalém? Coloca aqui nos comentários. E 70 anos depois o templo vai ser reconstruído. E ele vai ser mais tarde reformado e ampliado pelo rei Herodes o Grande. E esse templo ampliado, o maior entre eles, vai ser o templo que Jesus conheceu, mas também o maior templo vai ser o que menos vai ficar tempo de pé, porque ele vai ser destruído no ano 70 depois de Cristo. Também, quem sabe, quem destruiu o segundo templo de Jerusalém, pode deixar nos comentários. Hoje eu quero testar os conhecimentos de vocês. E desde então o templo está aqui em ruínas. Então o Muro das Lamentações, eles são ruínas do Templo de Jerusalém. E o que está atrás então do muro é o Monte Moriá. O local mais sagrado do mundo para o judaísmo, na realidade, não é o Muro das Lamentações, e sim é o Monte do Templo, que está lá em cima, o pico do Monte Moriá, onde fica a Cúpula Dourada, mas ele é um local um pouco inacessível, já que hoje em dia ele está sob controle muçulmano, então os judeus rezam aqui no Muro das Lamentações. A gente agora também vai tentar subir juntos no Monte do Templo, se a pessoa com a chave já chegou para abrir para a gente, mas vamos lá, vamos seguir o nosso passeio. Nós estamos agora na rampa que dá acesso ao Monte do Templo e aqui na lateral vocês já conseguem ver os restos arqueológicos e estão tendo escavações arqueológicas, não hoje no dia de neve, mas normalmente vocês conseguem ver esses baldes pretos, eles são usados para tirar aqui restos arqueológicos e também terra e pedras. E como vocês podem ver, tem bastante neve ainda acumulada, mas vamos agora subir e ver o Monte do Templo. Bom, pessoal, acabou de cair um bloco de neve em cima de mim, como vocês podem ver. Então não reparem, mas eu agora estou completamente molhada. Mas agora vocês sabem porque eu estou assim. Vamos lá. Bem na entrada do Monte do Templo, à nossa direita, a gente consegue ver essa área cheia de restos de colunas. Essa é uma boa lembrança da história desse local. Jerusalém e o Monte do Templo foi destruído e reconstruído várias vezes. Então aqui nós temos restos dos templos de Jerusalém, mas também de construções posteriores. E mais à frente nós vemos um edifício que é a Mesquita de El-Aqsa, que é o terceiro local mais sagrado do mundo para os muçulmanos. Para os muçulmanos, o local mais importante aqui em cima é essa mesquita aqui. Ao fundo vocês já conseguem ver a Cúpula Dourada coberta de neve e eu tô vendo algumas pessoas também lá brincando de neve, tá super divertido. Vamos chegar lá perto e ver como tá tudo. O Domo da Rocha, ou também como é chamado a Cúpula Dourada, foi construída sobre o pico do Monte Moriá. Então, quando se entra lá dentro, se pode ver a rocha, o local onde Abraão foi sacrificar o seu filho Isaque. Infelizmente, hoje em dia a entrada é permitida somente a muçulmanos, mas nós conseguimos uma autorização especial há uns meses atrás para poder entrar e filmar lá dentro. Então eu vou deixar também linkado para vocês aqui o vídeo que fala sobre o Templo de Jerusalém e que vocês vão poder também
ver o Monte Moriá em si. Tá realmente gelado agora, tá nevando e chovendo um pouco mais, mas vamos mostrar um pouquinho mais as imagens desse local e seguir o nosso passeio. Espero que vocês estejam gostando e que esteja valendo a pena. Vamos lá! E porque eu mereço, pessoal, com esse frio, eu decidi tomar aqui um chá, como vocês conseguem ver, bem quente e um docinho. O mote também tá aqui, a gente teve que fazer uma parada para recarregar as energias. Agora são as 9 da manhã, a população de Jerusalém já começou a acordar e as famílias já começaram a sair para brincar na neve. Então a gente vai agora também para o Gan Atzmaut, para o Parque da Independência, e a gente vai lá para mostrar para vocês como os jerusalemitas estão comemorando esse dia. Dia de neve, não tem escola, também boa parte das ruas ainda estão bloqueadas, então os adultos também, a maioria, não vão trabalhar hoje. Então nada melhor vir para o parque aqui, fazer boneco de neve, brincar de guerrinha de neve. É realmente muito bonito de se ver e dá a sensação de ser final de semana, apesar de hoje não ser. Neve não é uma coisa que se vê todos os dias em Jerusalém e não todos os anos. Nós somos abençoados com neve em Jerusalém uma vez a cada quantos anos, mas tem neve o ano todo no Monte Hermon, que é o local mais alto de Israel, fica no extremo norte e lá, inclusive no inverno, tem pista de esqui. Eu tenho uma pergunta a fazer para vocês. Vocês por acaso já são inscritos aqui no canal? Se a resposta de vocês é não, peguem e apertem o botãozinho aqui embaixo e inscrevam-se no canal para não perder nenhum vídeo aqui direto de Israel. Um grande beijo e a gente se vê na próxima!